Você já percebeu como estar sempre ocupado pode ser uma forma de fuga de si mesmo? Já se questionou por que você preenche cada hora do seu dia com tarefas, compromissos, notificações e obrigações que não te transformam em nada mais do que um homem exausto? E se esse ritmo acelerado for, na verdade, uma armadilha sofisticada para que você nunca tenha tempo de se encarar no silêncio? Por que você sente tanto desconforto em ficar sozinho, parado, sem fazer nada? O que acontece quando não há barulho, nem metas, nem movimentação? O que emerge do fundo quando o mundo ao redor finalmente se cala? Quantos homens você conhece que estão sempre correndo, sempre resolvendo, sempre com pressa a menos, mas nunca conseguem responder quem realmente são? Será que você é um deles? Será que você confundiu produtividade com propósito? Movimento com direção? Aceleração com evolução? E você? Está realmente livre? Ou está apenas preso numa agenda lotada que te impede de se conhecer? Você entende que uma vida cheia de afazeres não é garantia de uma vida significativa? Já notou que quanto mais você se ocupa, menos você pensa sobre o que realmente importa? Quantas vezes você escolheu trabalhar mais só para não ter que lidar com aquele incômodo interior? Com aquele vazio que surge quando ninguém exige nada de você? Quantas vezes você preferiu uma tarefa a uma conversa sincera consigo mesmo? Você está vivendo ou apenas funcionando? Agindo ou apenas reagindo? Construindo algo sólido ou apenas apagando incêndios? Por que é tão difícil parar? Por que é tão incômodo ficar em silêncio? Sem mensagens, sem notificações, sem reuniões? O que você está tentando evitar com tanta ocupação? Será que você tem medo do que pode descobrir se olhar para dentro com honestidade? Será que sua agenda cheia é só uma muralha para proteger uma identidade que você mesmo tem medo de encarar? E se o que você chama de comprometimento for só uma forma socialmente aceita de escapar da verdade? Quantos projetos você iniciou só para provar algo a alguém? Quantas metas você criou que nunca foram suas de verdade? Você está ocupado construindo sua identidade ou disfarçando a ausência dela? Até quando vai usar o trabalho, o estudo, as tarefas como justificativa para não cuidar da sua alma? Você consegue ficar uma tarde consigo mesmo sem sentir que está perdendo tempo? Ou estar só consigo é um peso? Mas como você vai escolher seus princípios se nunca para refletir sobre a vida? Como vai desenvolver sua razão se está sempre mergulhado em distrações e correria? É hora de dar uma pausa e pensar. Você entende que não é o volume do que você faz que define sua grandeza menos, mas a profundidade do que você é? E que sem encarar quem você realmente é, tudo o que faz será só uma performance para esconder seu vazio. E quando ninguém mais te aplaudir? Quando os resultados não vierem? Quando os projetos falharem? O que vai sobrar de você? O que permanece quando a correria acaba e tudo o que resta é o seu próprio silêncio? Você já encarou isso de verdade? Já teve coragem de ficar sozinho consigo mesmo por tempo suficiente para entender quem é você sem títulos, sem cargos, sem metas, sem performance, sem plateia, sem tarefas? Você tem identidade ou apenas ocupação? E se o seu senso de valor depender da sua agenda lotada, então o que você realmente vale? Você sabe ficar com você? Ou precisa sempre de uma tarefa para justificar sua existência? Até quando você vai usar a correria como esconderijo? Até quando vai evitar o silêncio como se ele fosse um inimigo? O que há de tão assustador dentro de você que você não quer ouvir? Você entende que a transformação começa no confronto interno e não na multiplicação de tarefas? Que parar para refletir não é perda de tempo, é reconexão com sua essência. Você já percebeu como homens vazios são facilmente manipuláveis? Como quem não se conhece vive à mercê de qualquer demanda? Como quem não tem visão se torna escravo de qualquer urgência? Você está criando sua vida? Ou apenas respondendo ao que ela joga sobre você? Você acha mesmo que vai encontrar propósito correndo o tempo todo? Ou já entendeu que é no silêncio, na pausa, no confronto interior que o verdadeiro sentido aparece? Quantas vezes você fugiu de si mesmo, correndo atrás de metas que não eram suas? Quantas vezes você preferiu tarefas a verdades? Quantas vezes se sentiu produtivo só para não sentir que estava perdido? E se essa produtividade for só maquiagem? E se seu alto desempenho for só uma defesa emocional? Você tem orgulho do que está construindo? Ou está apenas cansado demais para pensar nisso? Quantas noites você dormiu esgotado, mas vazio? Quantos dias você encheu de tarefas, mas terminou sentindo que nada fez por você de verdade? Quando foi a última vez que você parou tudo para apenas se ouvir? Você está conseguindo se escutar no meio desse ruído? Você consegue perceber sua essência sob esse monte de obrigações? Você consegue distinguir o que você quer do que você foi empurrado a fazer? Até quando você vai permitir que a ocupação substitua sua autenticidade?
Que a pressa substitua seu autoconhecimento? Que a eficiência substitua seu propósito? Você percebe que ninguém vai fazer essa pausa por você? Que ninguém vai te salvar do próprio ritmo que você aceitou? Você entende que o mundo te quer ocupado, cansado, distraído, porque assim você não pensa, não questiona, não se fortalece? E se sua liberdade começar no momento em que você decide parar? E se seu verdadeiro renascimento for quando você tiver coragem de ficar consigo mesmo e dizer: é disso que eu fujo, é com isso que preciso lidar? Você quer ser um homem respeitado? Então comece enfrentando o que você mesmo tem medo de ver. Você quer ser forte? Então aprenda a parar, a escutar, pensar, questionar e se reconstruir no silêncio é um caminho de transformação. Porque quem vive só para correr nunca chega em lugar nenhum. E quem nunca para se entender se torna apenas uma engrenagem de um sistema que quer tudo menos sua consciência desperta.